eu descobri que o microfone tinha descarregado na edição, aí o vídeo ficou sem voz. Aí eu vim contar o resto pra vocês, né? Então, pelo que Moody disse, pelo que Jonas também disse, o livro confirma que nós temos a concepção errada desse versículo. Nem por força, nem por violência. A concepção que a gente tem é o seguinte, olha, não vamos obrigar fulano a aceitar Jesus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, mas é algo muito mais profundo. Ou seja, eu e você não podemos ir ao mundo afora sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu e você não podemos conquistar multidões sem o poder do Espírito Santo. Por isso que Moody tanto insistia. Por isso que isso era o lema do Jonatas. Por meu espírito. Por isso que o Jonatas buscava tanto a presença do Senhor. Por isso que o Moody sempre enfatizou isso. Agora a gente vai para o terceiro tópico, as experiências. As experiências que eu tive com Deus a respeito desse livro foi porque toda vez que eu ia ler o livro, eu chamava o Senhor Jesus para ler comigo. Então, teve muito momento que eu tive que parar e falar, Jesus, conversar com Jesus. Uma das experiências que eu tive foi com o pastor chinês. Gente, eu não sei falar o nome, eu chamo ele de pastor chinês. Vocês acreditam? Que o livro já chama também de pastor chinês. É na minha cabeça, mas eu vou colocar o nome dele aqui. Foi recentemente, na página 199, aconteceu o seguinte, a esposa do nosso pastor chinês vai adoecer. Aí nisso ele entra em jejum e oração e levanta a família em oração, graças a Deus, e ora pela sua esposa. Ele bota as mãos em cima da sua esposa e repreende aquela enfermidade e ela é curada. Aqui no parágrafo seguinte, o autor vai citar Marcos 16, 18, que é aquele versículo: estes sinais acompanharam aos que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A gente vê muito essa parte aqui na vida desse pastor chinês. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O livro vai enfatizar muito, bastante as curas e o tanto que ele expulsava os demônios. A gente vai ver os sinais, aqueles sinais que acompanharam os apóstolos na vida do pastor chinês. E eu vendo isso aqui, comecei a pedir ao Senhor, Senhor Jesus, eu quero colocar as minhas mãos nos enfermos e eles serem curados. E Cristo me respondeu. Meu Deus, foi muito lindo. Cristo chamou a minha atenção em um culto. Foi um culto de missões e disse, olha, vai acontecer contigo, está acontecendo agora. Foi muito lindo, gente, continue a pedir ao Senhor isso, e Ele fará maravilhas. Às vezes você tem um desejo e não pede, como é que o Senhor vai fazer? E a outra experiência foi com página 64, foi no começo do livro. Eu me lembro que eu estava lendo Atos dos Apóstolos, eu estava conhecendo a história de Paulo, o apóstolo. Estava fascinada com a vida de Paulo por ele se entregar como sacrifício vivo. Eu digo, é sacrifício vivo, a vida dele foi exatamente sacrifício. E eu estava lendo a história do também, estava lendo mais Atos, na verdade. O nosso pregador ao ar livre, George Hetfield, eu acho. Vou colocar o nome dele aqui. Na página 64, a gente depara com uma história bastante, meu Deus, coisa linda que o Senhor faz aqui na vida dele. Vou ler um pedacinho para vocês. A pregação de Jorge era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido no furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: as baleiras, as baleiras! Em outro sermão falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro Chatfield, que assistia, deu um grito, um pulo gritando, meu Deus, ele desapareceu. Então, eu diria que eu vejo os dons espirituais aqui na vida deste pregador. Ele falava tão lindo, digamos que é o dom da sabedoria, ele pregava tão bem que despertava o público a imaginar, pegava o pessoal de uma maneira. Eu me lembrei muito de Estevão, quando estava
digamos que debatendo com os mestres lá do templo quando ele foi apedrejado. Acho que os mestres do templo, que a palavra do Senhor fala que Deus deu uma sabedoria muito grande a Estevão e todo mundo ficou assim passado escutando as palavras de Estevão. Eu vejo muito isso na vida do Jorge aqui nessa parte. Tanto que falando com o Senhor eu falei. Me lembro que lendo a história de Paulo, lendo a história desse pregador, eu falei, Senhor, faz mais uma vez através da minha vida. E esse ano foi a primeira vez que eu preguei, né, gente? Coisa linda. E Deus falou comigo, falando que faria assim, gente. O que vocês estão esperando? Ah, claro, eu tenho vontade, então peça que Ele fará. Coisa linda. Ah, claro, e a outra experiência tá no perfil, gente. Vá no perfil que tem outra experiência lá. Aí, gente, a gente chega já no final. Tiveram muitas experiências, mas foi o que eu lembrei aqui, que jamais me tocaram. Gente, como eu disse a vocês, eu até botei aqui, escrevi, chame Jesus para ler com vocês. Isso também é um devocional, é coisa linda, mas faça a palavra, com prioridade. Cristo pode fazer de novo, gente. Ele pode fazer na vida de homens e mulheres. Tem até uma parte aqui do livro que eu não falei. Acho que foi Moody que disse que Deus chama homens e mulheres para viverem inflamados com o poder do Espírito Santo. Ele também fala assim, que o mundo ainda não viu o que Deus faz na vida de um homem ou uma mulher que decide viver inteiramente para Ele, que confia inteiramente, que se entrega como sacrifício, como o apóstolo fala. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer. Gente, Deus ainda batiza no Espírito Santo. Continue a pedir que Deus fará. Eu sei que nos nossos últimos dias eu posso até dizer a vocês que a gente não vê mais, mas Deus continua a operar. Ele continua a fazer. Sou a prova viva disso, gente. Ainda estou buscando, mas eu vou contar para vocês a minha experiência de batismo com o Espírito Santo. Gente, e falar no apóstolo Paulo, eu gostaria de dizer a vocês que nós somos um plano para salvar o próximo. A Bíblia fala em Coríntios, através do apóstolo Paulo, que nós temos um ministério em comum, nós temos um chamado em comum. Que chamado é esse, Clara? O chamado da reconciliação de Deus para com os homens. Deus chamou vocês para a reconciliação. Como assim, Clara? Eu e vocês somos o plano para salvar. Paulo até fala desse jeito. Vamos fazer amigos de Deus, ou seja, somos um plano para salvar, temos esse ministério em comum. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer igual como fez com Samuel, acorda aí, Samuel. Às vezes a gente fica esperando uma confirmação do céu, mas você já tem esse chamado, você tem esse chamado de falar de Cristo, de pregar a palavra, só basta você querer e se entregar inteiramente ao Senhor. Como essas pessoas aqui fizeram, porque o chamado é de Deus e só basta você responder esse chamado. Deus chamou você para isso. Faça igual o Jonathan, só apenas diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ou melhor, faça igual Isaías. Cristo te chamou para isso. Que Deus continue abençoando cada dia a vida de vocês, que vocês possam responder esse chamado todos os dias da vida de vocês e viver inteiramente para Cristo.